Olá pessoal, paz e bem, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos conversar um pouco aqui sobre o Cântico das Criaturas. Então, este ano, 2025, está aí fazendo, vai fazer, né, as comemorações, estamos fazendo as comemorações aí dos 800 anos deste cântico, né, o cântico que foi composto por Francisco de Assis. Não foi composto de uma vez só, né, mas nós comemoramos assim os 800 anos neste ano de 2025. Então foi lá em 1225, quando Francisco, entre o recebimento das chagas e a sua morte e seu trânsito, então nós temos aí esse período onde Francisco já estava adoecido, mais adoecido, vamos dizer assim, né? E ele estava passando aí por dores, né, com essas doenças mais avançadas, e compõe esse lindo canto, o Cântico das Criaturas, ou, como alguns gostam de dizer, o Cântico do Irmão Sol. E por que é que tem esses dois nomes? Aqui nós, no Brasil, principalmente, usamos mais Cântico das Criaturas, né? Foi bem conhecido e assim é. Mas em alguns lugares também nós vamos encontrar o nome Cântico do Irmão Sol, porque é o astro maior, ele é a imagem, né, do Deus Altíssimo, a gente vai ver. Então, como astro maior, remete a Deus, né? Como o Senhor, o Criador de todas as coisas. Mas muito bem, vamos aí conversar um pouco sobre isso. Então, se você é da UFS, se você é de alguma congregação ou formando, seja bem-vindo aqui. Também divulgue aí nos seus grupos para a gente aprofundar na espiritualidade e trazer mais gente para conversar. Estamos precisando muito de Francisco de Assis nesses tempos, não é verdade? Então vamos lá? Então aí, Cântico das Criaturas, espiritualidade franciscana para os nossos tempos. Claro, né? Não tem como a gente olhar a história de Francisco de Assis, os seus pequenos ditos, sua história, a caminhada da ordem, vamos dizer assim, dessa grande família, né? Que depois vai se tornando cada vez maior, se a gente não traz para o cotidiano, né? Então falamos de Francisco a partir da nossa caminhada, tentando colher nesses textos e aqui hoje no Cântico das Criaturas esta espiritualidade, esse carisma, né? Ou seja, manifestação do Espírito para o nosso tempo. Então aqui nós temos esse conjunto de vídeo, peço que você fique atento, seja perseverante, tá bom? Até o final, porque é assim, a formação a gente precisa se deter, né? Nós não podemos passar e tá aqui a oportunidade e você deixa passar. Então faça isso, pega o seu caderninho, anote e venha comigo. Talvez vamos fazer em talvez 3 vídeos, não sabemos ainda. Vamos caminhar e ver o tempo aqui que está disposto para a gente. Então, no primeiro aí, para início de conversa, eu quis colocar isso aqui antes da gente adentrar no Cântico das Criaturas, porque a gente precisa falar umas coisas bem assim básicas, iniciais, né? O básico aqui não porque é simples ou a gente poderia deixar passar, não. Básico, eu estou falando como, onde que nós vamos entender, compreender melhor o Cântico das Criaturas, nós devemos falar deste mais originário, e precisamos entender em contexto, como que estava a vida de Francisco, né? Da ordem, então a gente precisa conversar sobre isso, senão a gente não vai entender ou não vai aprofundar o Cântico das Criaturas. Bom, o que podemos aí relacionar a vida de Francisco, né, sua história, seu processo de conversão e o Cântico das Criaturas? Bom, nós sabemos que Francisco, já com seus aproximadamente 43 anos, que segundo aí os dados, aproximadamente ele morre com 44, né? Então a gente faz uma ideia que ele teria 43 ou 42, não sabemos exatamente, quando começa a compor esse cântico, né, ou estrofes, pedaços, não foi de uma vez só, né? A vida de Francisco, então, como aquele que se volta para o Senhor, ela foi dada de formas assim como é a nossa vida, como é a sua vida. Em acontecimentos, em respostas, às vezes de forma ainda tateante, né? vai se tateando o caminho. É assim na vida do cristão nesse processo, né? Vamos lembrar que Francisco tinha sido preso, né, antes da sua conversão, entrou em crise, né?
ficou ali preso um ano em Perúdio no início antes da sua conversão, mas isso o deixou mais sensível. A gente falou isso em tantos outros vídeos aqui, né? Mas é bom a gente repetir agora para relacionar ao Cântico das Criaturas. Então, ele ficando mais sensível, né? Então, o que que acontece? Ele tem essa possibilidade de perceber os sinais, né? As manifestações de Deus. E isso se dá, claro, por meio de sofrimento, às vezes decepções, né? E por aí vai. E ele se torna, assim, então, uma pessoa de apatia, né? No sentido em que, diferente da apatia, desculpa, né? Mas da simplicidade de um coração mais sensível. Sensível aqui não é melindroso, nós não estamos dizendo de sentimentalismo, né? Ele se tornou uma pessoa mais empática, empática, né? Não apática, empática. E vai tendo cada vez mais essa autossensibilidade. Repetindo, sensibilidade não é igual, é muito diferente de melindres, né? Fraqueza emocional, não. É ter um coração que é capaz de sentir, né? Que se deixa sustentar no sofrimento, na alegria, é capaz de chorar, é capaz de rir, é capaz de sofrer de ter compaixão, né, com o outro, de sensibilizar perante o sofrimento do outro, de ser capaz de construir jograis, cânticos, poesia. Ninguém faz poesia se não tiver o coração sensível e terno. Mas até chegar aí foi um longo percurso, né? Francisco foi se deixando moldar pela graça. Então, dizemos que Francisco é poeta, é místico, né? É um fogo do espírito, é verdade. Mas isso vai se dando à medida que esse fogo do espírito vai tornando ele uma pessoa mais empática, capaz de empatia com o próximo e com todas as criaturas. Então, quando nós falamos do Cântico das Criaturas, composto por Francisco, nós não podemos deixar de lado todo o seu processo conversivo, senão vai ficar uma visão muito romântica, né? Ah, que bonito, que lindo. Não, realmente é bonito e lindo. Mas esse bonito e lindo, ele nasce a partir de uma pessoa em uma vida experimentada, né? Uma vida que foi ali burilada, né? Esmerilada, foi ficando cada vez mais afinada com o mistério divino. Então vamos lembrar então sempre disso, né? Para alcançar essa sensibilidade, Francisco passou por tudo isso, né? Aí você fala assim, mas Frei, a gente tem que passar por tudo isso, somente aquele que passa por sofrimento, né? Peraí, nós não, dizendo isso, nós não queremos dizer de buscar o sofrimento, né? Mas nós queremos dizer que diante de tudo aquilo que a vida nos dá, nos apresenta, em enfrentando, em lidando com aquilo, na graça de Deus, nós vamos ficando mais afinado, mais empático, né? Verdadeiramente, desculpa, com o próximo e com toda a criação. Muito bem, e o que tem a ver o Cântico das Criaturas com a encarnação de Cristo? Pensa aí um pouquinho, o que tem a ver, né? O Cântico das Criaturas com a encarnação de Cristo, encarnação do Verbo, o que tem a ver? Será que nós refletimos sobre isso quando escutamos? Que relação que nós fazemos e devemos fazer? Bom, vamos lembrar lá no Gênesis, né? Tudo foi criado por Deus, né? E vamos lembrar também do prólogo de João. Tudo foi criado por ele, né? Nele. E a encarnação é justamente a gente perceber o plano divino da salvação, querida por Deus desde o início, e que o Verbo viria e se encarnaria. Estamos falando a partir da visão franciscana, né? Então, a encarnação é este transbordamento do amor de Deus para com o homem e a mulher e com toda a sua criação.
Então, encarnando, Deus assume em si mesmo também a criação. Então, tudo vai ser elevado a Deus, tudo retorna ao plano de Deus, e é por meio da encarnação. Ninguém vai ao Pai senão por mim. De forma principal, essa aliança que é feita definitivamente com o homem e a mulher, e por decorrência todo o chamado à transcendência da criação, né? Toda ela. Então tem tudo a ver, né, o Cântico das Criaturas com a encarnação. Esse projeto salvífico para o ser humano, de levar à plenitude o ser humano e toda a criação. Então, por isso tem essa relação, né, com o plano divino de plenitude. Muito bem. O cântico, o sofrimento e a alegria. Nós falamos que o cântico nasce, né, de uma pessoa que foi burilada, esmerilada, né, ficou mais afiada, se tornou mais terna, capaz de ternura para com o próximo. O sofrimento aí, ele não se torna impedimento para quem tem essa caminhada, mas é possibilidade de amadurecimento. Olha que coisa, né? Vamos lembrar da palavra que diz: tudo concorre para o bem de Deus, para o bem, né? Daqueles que amam a Deus. Então tudo concorre, mesmo o sofrimento. Mesmo o sofrimento, quando olhado à luz de Cristo, ou da paixão de Cristo, Francisco, grande imitador, né, do crucificado, é possibilidade, o sofrimento é possibilidade de imitação de Cristo, né? E imitando, esta imitação leva à transformação do sofrimento em possibilidade de crescimento, em possibilidade de ressurreição. Então, adentrando nessa dinâmica, nessa espiritualidade, nós vamos entender que o sofrimento ele pode estar junto à alegria. Você fala, mas que coisa paradoxal, coisa doida, Frei. Como assim o sofrimento pode estar associado, pode se relacionar à alegria? Bom, vamos lembrar que quando Francisco de Assis falava para os irmãos: olha, meus irmãos, que alegria, né, em podermos imitarmos ao Senhor no sofrimento. Lembra da perfeita alegria? Se chegarmos ao nosso convento com fome e com sede, né, ao final de um dia, a neve, sobre a neve que cai, e o irmão de lá de dentro nos bater, nos surrar, e se a gente não perder a paz, porque aí imitamos a Cristo, esta é a perfeita alegria. Então, cântico, sofrimento e alegria têm tudo a ver, né? Não se separam. Percebam que a espiritualidade franciscana ela não tem essa exclusão, né? E também do sofrimento. E também não é que sai buscando o sofrimento, não é isso também, né? Mas em tudo o que acontece pode ser transformado em bem para nós. Então, o cântico, o que ele tem a ver com a nossa responsabilidade, né? Quando nós ouvimos o cântico, rezamos esse cântico, né? Meditamos, como nós vamos fazer aqui, nós vamos perceber, né? Nós vamos perceber como que se o mundo destrói a criação, ou seja, o homem ou a mulher, ele começa a destruir a criação, como que esse comportamento destrutivo ele é uma negação do próprio Deus. Porque é como se eu estivesse apagando as pegadas de Deus. Eu destruindo ao criado, eu estou apagando os vestígios. Né? Então, o primeiro passo para a ascensão do coração, da alma a Deus, pode ser os sinais visíveis da criação. E se a gente destrói, perverte esses sinais, então nós ficamos como que impedidos, né? Ficamos cegos, ficamos como barata tonta. E é assim que está caminhando a humanidade, né? Destruindo todas as coisas, nós ficamos como que cegos, atordoados com a nossa própria criação, né? Então, a nossa responsabilidade aí é grande, né? Porque devemos zelar, né? Deus colocou o homem e a mulher no jardim para cuidar do jardim. O dominar do Gênesis não é destruir, né? É cuidar, tem esse sentido de cuidar, de ser senhor. Né? O Senhor é um modelo de Deus, que é Senhor cuidador.
Gente, isto é a introdução que nós fazemos assim de forma bem rápida, tá? A gente podia conversar aqui por muito mais tempo. Se você quiser que a gente converse mais tempo sobre esses detalhes, por favor, faça um comentário embaixo. Você pede assim, olha, Frederico, fala mais, que eu preciso conversar com a minha fraternidade sobre esses detalhes que você falou, sobre o pessoal da UFE com o pessoal da UFS. Ou eu sou simpatizante muito da espiritualidade franciscana, eu preciso aprofundar o que o senhor quis dizer com empatia, com compaixão, essa história de sofrimento e alegria. Eu queria que explicasse melhor. Deixe nos comentários que a gente pode fazer outro vídeo aí no futuro, tá bom? Próximo vídeo nós vamos começar a ver as estrofes do Cântico das Criaturas e conversar um pouco sobre eles. Então, por favor, partilhe esse vídeo. Vamos aqui aprofundar na espiritualidade, na mística franciscana. Paz e bem com Deus.